Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Caché, onde falamos de assuntos do dia a dia com uma visão milenar judaica. Lechaim, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi, isso nunca vou esquecer, não podemos esquecer. Hoje o nosso tema é: e aí, por que é tão difícil perdoar, Rabino Dani? Por quê? Sempre em agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios, para que a gente faça esse programa e traga muito conteúdo para todos os nossos ouvintes e nossos simpatizantes. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Eita, estamos na semana aqui do Yom Kippur, logo mais Yom Kippur, e vamos falar aqui o dia do perdão judaico, e nós vamos falar aqui por que é tão difícil perdoar, Rabino Dani Ashkenazi. Pode começar com o desafio, que o desafio é bom. Vamos ouvir. Perdoar, perdão. Assim, vamos... Quando começa assim, com a ideia do perdão, significa que você falhou com alguém, tá certo? Sim. Tem uma falha aí na brincadeira. Sai do princípio que você não vai pedir perdão para quem você não fez nada, tá certo? Começa que você... Ou alguém falhou. Ou você fez... Contra você. É assim, quando a gente fala esta palavra específica de perdão pessoal, uma pessoa para outra, quando a gente está abordando esse assunto, pode ser que você fez algo que prejudica o outro, ou você fez pouco caso do outro. Isso também, mesmo que você não fez nada, mas você devia ter feito. Então você deve um certo perdão para ele, porque querendo ou não, né? Uma falha ou uma falta. Isso. Uma falha ou uma falta. Uma falha ou uma falta. Eu gostei dessas duas palavras. Realmente, ou é uma falha ou uma falta. Ou você fez alguma coisa de ruim com a pessoa, ou você deixou de fazer, você deixou de dar atenção para o outro. É o esperado, exatamente. Uma falha ou uma falta. E, obviamente, você acabou prejudicando o outro. Agora, de acordo com o tamanho do prejuízo e de acordo com a índole da pessoa que praticou a falha ou a falta, aí intensifica o conceito do perdão. Porque se a gente sai do princípio que é uma pessoa que nos quer bem e que sempre fez o bem e que na maioria da vida ele faz o bem para a gente, mas uma vez ele fez uma falha ou uma falta contigo, a pergunta é: quem é mais difícil a gente perdoar? Uma pessoa que normalmente ele é ruim sempre com você, ou uma pessoa que é boa sempre com você? E há controvérsias, porque tem pessoas que dizem, não, calma aí, o cara era meu amigo, como é que ele fez isso? Isso é inconcebível ele fazer isso comigo, porque ele sempre foi brother, como é que ele me faz uma falha dessa, uma falta dessa? E depende da intensidade da falha, não importa. Mas a quem é mais fácil a gente perdoar? Quando já estamos falando de perdão, estamos falando da intensidade, da dificuldade de se perdoar, tá certo? É mais difícil quem? Um amigo ou um inimigo? Acho que vem uma coisa já para mim na minha cabeça aqui, que também tem uma questão de quem foi afetado, né? Que quem foi afetado também pode levar a coisa para um tamanho maior ou menor do que de repente, de fato, a ação aconteceu. Porque às vezes você faz uma ação num teu tamanho, que você vai lá fazer e você acha que nem está fazendo grande coisa, e às vezes o outro ficou extremamente ofendido por aquilo. Ou pouco ofendido ou muito ofendido. Às vezes fez um negócio gravíssimo e a pessoa nem ficou tão ofendida. E às vezes fez um negócio super pequeno no seu olhar e a pessoa ficou super ofendida com aquilo. Então acho que também tem os dois lados do perdão aí que eu acho que vai acabar trazendo aí no caminho, que é como fica essa questão do afetado, né? Porque eu falhei, eu faltei com você, mas vai ter o teu olhar do que aquilo de fato representou para você, se foi grande, se foi pequeno, se é perdoável ou imperdoável, se é grande, enfim, eu acho que tem isso também, né? O olhar de quem foi afetado. Exatamente, tem. E tem muito. Isso que você está falando é muito importante, você está falando, porque realmente isso de fato muda toda a perspectiva. Porque a grande verdade é, por que é difícil da gente perdoar? É difícil da gente perdoar porque a gente não consegue ver com clareza qual foi a intenção daquela pessoa. Me veio a palavra na cabeça, intenção. É a intenção que a pessoa ela teve, você não sabe com clareza se foi realmente sem querer ou não. E também da maneira que a pessoa está te pedindo o perdão. Às vezes a maneira que você pede perdão para uma pessoa que você feriu, a pessoa ferida, ela espera que o mínimo
de pedido do perdão que você faça seja de acordo com o resultado, com o dano causado para ele. E às vezes ele não tem isso, porque o outro fala, me desculpa, eita, pô, é assim? Só isso? É só isso? Então, por que dói para a pessoa? Não é verdade? Sim, claro. Por que dói para a pessoa que vai perdoar? Porque, primeiro, ele não sabe se você tem noção da gravidade do dano que você fez. E não foi convincente nas tuas palavras quando você me pediu perdão. Você não sentiu o que você fez para mim. E você sabe que também tem uma coisa que eu sempre vejo, Dani, quando você vai pedir esse perdão, se você for fácil pedir o perdão, eu não sei, eu tenho essa sensação. Eu te magoei, eu falei com você, está magoado, e eu lá imediatamente falo para você, perdão, Dani, perdão. Parece que você já falou, não, agora eu não vou perdoar, foi rápido demais. Não, peraí, você veio, você machucou, você me sacaneou, agora você vem rapidão assim e fala, não, perdão, não é perdão, não. Agora também vou fazer você sofrer um pouquinho, agora parece que a pessoa dá aquele, calma, não é assim também. Não venha me pedindo perdão tão rápido depois de ter me magoado. Acho que é engraçado, porque esse tema é um tema que vai complexo. É muito complexo. E tem que ser analisado. E a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos nessa. Eu acho que isso que você falou é uma ideia, consta inclusive no Código de Leis. Você falou, por exemplo, eu vou te falar as normas primeiro. Quando chega, por exemplo, estamos aí próximo do Dia do Perdão, o Dia do Perdão envolve, quando você pede perdão para o Criador do Universo, isso é para as falhas que você falhou com Ele em relação a você a Ele. Então, isso é importante dizer. O Dia do Perdão não perdoa falhas que você fez com outro ser humano. Então, essas pessoas às vezes pensam... Um monte de gente não sabe disso. Então, essa é importante. Veja, você falou comigo, você vai pedir perdão para Deus? Pô, dá licença. Imagina, eu te fiz um dano, tá bom? Peguei de você, roubei de você. Não importa o que eu fiz, eu faltei de respeito com você. Deus me perdoa o que eu fiz com ele. Eu falei, comigo Deus fala, vai lá, resolve com ele, amigo. Comigo você vai... Cada um com seus problemas. Comigo você vai, se você quer pedir perdão, pede perdão se você profanou o sábado, se você não comeu num dia de jejum, se você não colocou o tefilim, se você não fez um preceito entre que eu lhe pedi para você fazer comigo, então para isso eu estou aqui para te perdoar, não tem problema, dia do perdão eu vou te perdoar. Agora o problema é que você fez com o seu semelhante, não é nem você me pedir para mim, resolve com ele. Aliás, isso também acho que leva até para o dia a dia, viu, Dani? Porque tem uma questão também de que às vezes quando você magoa uma pessoa, e no judaísmo fala isso de uma maneira muito interessante, que quando você faz mal para uma pessoa, às vezes você está matando ela. Quando você maldiz, ou enfim, você pode estar envergonhando como se estivesse matando ela. Então, quer dizer, às vezes, quando você faz uma falha e uma falta numa pessoa também, às vezes você está expondo ela a uma situação, e aí também a pessoa tem ali uma questão mais grave ainda envolvida, né? Sim. Que eu acho que a pessoa levou isso para um lugar mais profundo até do que você até imaginava numa falha tua. Mas isso que você está falando é tão real, porque a lei diz assim, vamos falar, eu falei com o meu semelhante, eu falei com você, falta, eu falei que nem você falou, e de repente eu tenho que te pedir perdão. Então, a lei diz, quantas vezes você tem que pedir perdão para uma pessoa? Tá, para você. Isso tem na lei judaica. Isso está na lei judaica. Adoro. Isso está no Código de Leis. Quantas vezes você tem que pedir perdão para uma pessoa para você ficar bonito na fita? Porque você tentou o que você está tentando se retratar. Porque às vezes você está fazendo o teu e o outro não quer. Verdade. Mas e aí? Você vai levar a falha? Eu tentei e fiz. Então, o Código de Leis fala que são 3 vezes que você tem que tentar pedir perdão para o cara. Agora, não é assim, perdoa não, eu falei 3 vezes. É isso que você falou. Não funciona assim. Perdão. Eu falei 3 vezes, vocês viram, o problema. Não é assim. Tem que falar, tem que criar o caso, tem que se explicar, tem que mandar delegação, tem que mandar pessoas. Tudo isso está no Código de Leis. Para mim faz muito sentido. E olha, o Código de Leis é tão profundo, por exemplo, que diz que não é só aqui, não. Se você falou com alguém que já foi, o cara morreu, tem que ir no cemitério pedir perdão. Olha, 3 vezes? Tem que, não, aí basta uma vez. Mas você vai com milhares, tem que ir com 10 pessoas. Tem que ir com 10 pessoas? Para poder perder. E você tem que falar o que você fez diante das pessoas que estão pedindo perdão para ele. Quer dizer, é um negócio severo. O Código de Leis para mostrar até onde vai. Porque senão você está carregando uma falha. Você deixou alguém com falta de falha. Agora, mas a questão aqui é por que é difícil perdoar. Então, difícil perdoar é porque tem alguns detalhes aqui que é super importante. Primeiro, porque você não sabe exatamente o quanto aquela pessoa está arrependido ou não, de acordo com o que ela te falou.
Por isso o perdão não pode ficar só na palavra que nem você falou, desculpa aí. Não é só desculpa aí. O pedido de perdão tem que vir com uma certa interpretação de que você que causou a falha e a falta para o outro está ciente do que você fez e está arrependido do que você fez. Porque senão o outro, ele não vai aceitar tão simples palavra de perdão. Ele falou, só está falando para poder... Está falando da boca para fora. Da boca para fora, porque ele tem interesse na fita, ele não quer ir preso. Por várias outras razões, ele pode ter para ficar bem aqui na frente dos outros para dizer que ele se arrependeu ou não. Mas, na verdade, por que você não perdoa de uma maneira tão fácil? A gente não perdoa facilmente porque eu não sei qual é a intenção dessa pessoa. Quer dizer, eu não sei qual que é... Por isso, se for uma pessoa amiga, que normalmente ela te faz o bem, provavelmente ele falhou, a gente erra. Eu acho que quando você conhece quem te magoou, conhece de verdade, assim, tipo, você convive, você tem um histórico, acho que você consegue entender um pouco mais a veracidade do pedido de perdão. Agora, quando é uma pessoa um pouquinho mais afastada, que você não tem muita intimidade, sim, realmente difícil. Você vai ficar com 1000 dúvidas, né? Se aquilo lá foi verdade ou mentira, né? Sim. Se teve intenção de pedir o perdão de verdade. E a questão é a seguinte, eu devo perdoar sobre tudo aquilo que o outro me fez? E quando é uma coisa grave? Para pensar, às vezes é uma coisa que te levou para a prisão, entendeu? Você acabou sendo por conta de um prejuízo de alguém, você acabou perdendo o teu negócio, você acabou perdendo dinheiro, perdendo propriedades. E aí, devo perdoar? Porque você está entendendo que a dificuldade do perdão consiste nesses itens que a gente está falando. Será que a pessoa que está pedindo perdão, ele tem noção do dano que ele causou para mim quando ele está pedindo perdão? Se eu vejo que ele tem noção e é uma pessoa amiga, etc., então fica mais fácil de eu perdoar aquela pessoa. Fica mais fácil de eu perdoar aquela pessoa porque eu entendi que foi uma falha dele, principalmente se ele é amigo ainda. Então é um cara que ele sempre faz bem. Se você enxergar que essa falha não foi motivada por uma vontade ruim mesmo do cara, foi sem querer mesmo, talvez, e você conhece a pessoa e você sabe que de fato, talvez, mesmo assim ainda é difícil. Mesmo assim é difícil. E mesmo assim, vamos imaginar que ele falhou porque ele caiu na boca de outra, aproveita, dá um golpe no cara, ele acabou, mas ele se arrepende de verdade. Quer dizer, quando a pessoa, você sente na pessoa que ela se arrepende de verdade, então às vezes vale a pena perdoar, porque isso é uma coisa que a gente não para pensar, mas isso a gente precisa falar, porque isso aqui é importantíssimo. O perdão beneficia muito mais o magoado do que aquele que magoou. Sim. Isso na minha vida, e é verdade. A gente tem que ter isso na consciência, porque enquanto você não perdoa aquela pessoa, você está com ele todos os dias da tua vida, ele está consumindo tua bateria, tua vida. Todo dia você pensa naquele cara, todo dia eu não sei o que mais, etc. Quer saber? Você carrega a bagagem, ele não. Exato. Você não dorme bem, você acaba com a tua vida, porque o cara te ferrou uma vez, e você está levando esse cara, ou a dor que ele te causou, todos os dias da tua vida. Você pensa no cara todos os dias da tua vida. Então, por que você não perdoa o cara e você fica tranquilo? Porque sentir o perdão coitado desse cara, não quero nem saber dele, vira a página, acabou. Você carregando mágoa e mostrar que você é o duro, que eu tenho razão, ele não me convidou, ele não me chamou, e fica brigas de 20 anos, de 50 anos, pessoas falando por quê, porque ele não me fez, etc. Isso é insano. Vou fazer uma pergunta, porque aqui veio uma coisa na minha cabeça que é bem complexa. Uma vez eu ouvi um cara falar, eu te perdoo, mas eu não te desculpo. Eu não vou carregar comigo. Okay. Eu vou deixar. Eu vou soltar o fardo. Okay. Mas eu não te desculpo. Okay. Desculpa. O que você fez, desculpa. Não tem desculpa. Mas presta atenção. Você perdoou. Você falou muito bem. Beleza, não vou carregar. Mas deixa eu falar. Desculpar, não desculpa. Deixa eu falar bem claro. Quando a gente perdoa, isso a gente precisa deixar bem claro. Quando você está perdoando, não significa que você concorda com o que ele fez em nenhum momento. Esse é o ponto, eu acho. Então, isso que você está falando agora. Eu estou te perdoando, não significa que você... Por exemplo, o cara falou com a esposa ou qualquer coisa assim, mas perdão, amor. Tá bom, eu te perdoo. Ai, legal. Posso fazer de novo? Não! Veja, ela te perdoou, não significa que ela deu aval
para aquilo que você fez. E às vezes a pessoa erra. Muitas pessoas pensam nisso. Aí você agora, a gente está tocando nesse ponto, que eu acho que é um ponto que eu acho que é crucial de tudo. Porque o perdão que a pessoa não dá e ela carrega com ela, esse fardo que ela vai carregar com ela, tá ferrando. De verdade vai fazer muito mal para essa pessoa durante muitos anos. Muito mais para ele do que para outro. E se você levar na consideração que, na verdade, perdão não significa que você concorde, perdoar fica mais fácil. Claro. Perdoar fica mais fácil, porque você não está falando que você concorda com o que ela fez. Não. Você só está falando, tá bom, você fez, beleza, não vou carregar esse fardo, ok, mas quero falar bem claro, você errou. Não concordo com o que você fez de jeito nenhum, ponto final. Claro. Mas agora eu não vou carregar esse fardo comigo, tá bom, vamos seguir a vida. Interessante isso. Essa é uma visão interessante do perdão. Eu gostei dessa aqui. Esse é o sadio. Já tá legal. Esse é o sadio. Essa é a maneira mais sadia. Sabe por quê? Porque tem uma coisa daí que é o ego da gente. Quando você é machucado, o teu ego sempre vai levar mais pro teu lado. Você que foi machucado, você se sentiu machucado. Então você vai ficar aquele negócio, é difícil. Então, acho que se você entender que o perdão não é desculpar, não é endosso, de fato o teu ego continua machucado. Claro. Tudo bem? Mas você não vai precisar ficar levando aquele fato na tua cabeça. Claro. Muito interessante. Isso, muito interessante. Não, mas isso é importantíssimo. Eu acho que essa é a pegada que a gente tem que ter na nossa cabeça, não ficar tolo, entendeu? Carregando aquela coisa, porque é nós que estamos consumindo. Você consome tua vida, você perde qualidade. Você não dorme bem. Você não acorda bem. Você não vive bem. Tem um dito lá, piada, expressão, sei lá. Você vai saber melhor do que eu, você me continua. Eu sei o que é que você lembra. Teve um rabino, estavam dois rabinos na beira de um rio, eles estavam se afogando, aí tinha uma mulher. Aí ficaram na dúvida se carrega a mulher, se não carrega a mulher, se pode carregar a mulher. Você sabe esse? Aí ele carrega a mulher, não carrega a mulher, e um deles, a mulher ia se afogar. Todo mundo se afogando. Ele falou, cara, a mulher não sabia nadar. Ele pegou a mulher. Levou a mulher, o outro rabino falou, não, ele pegou a mulher. E eles foram, atravessaram o rio, graças a Deus ninguém morreu, passou todo mundo bem. Chegaram do outro lado da areia e ele soltou a mulher e falou, tchau, obrigado, vai com Deus, boa sorte. Ela falou, obrigado, rabino, você me salvou. E o outro falava para ele, você que você fez, você carregou a mulher, você pegou a mulher no colo, como você fez isso, é um rabino. Ele falou assim, sabe qual é a diferença entre eu e você? Eu só carreguei aquela mulher lá no rio. E você está carregando essa mulher, o caminho inteiro, cara, deixa ela lá. Ela já foi embora, cara. E você está carregando, você não para de carregar. Eu acho que esse é o perdão, quer dizer, você não precisa carregar isso com você. Tá bom, aconteceu, verdade, carreguei a mulher, mas, porra, já parou, já saí do rio. Tudo bem. Eu vou deixar claro para os ouvintes também, o Talmud afirma quem é a pessoa religiosa tola, aquele que vê uma mulher afogando e não ajuda. Ele é tolo. É proibido. É proibido você deixar uma pessoa, não importa quem, que está afogando, não importa de que sexo, não importa que gênero, não importa. Não tem lei para essas coisas. Não existe lei quando trata-se para salvar uma vida dentro do judaísmo. Isso é uma das coisas mais belas que tem no judaísmo, é viverás por ela. Então, se a pessoa ela tem, por orientação médica, de ingerir carne suína no dia de Yom Kippur, ele tem que fazer brachá e comer. Ele faz a bênção e ele come. Ai, como que pode? Não pode comer porco, porque a Bíblia proíbe, não pode comer Yom Kippur, porque é dia de jejum, amigo, para viver, e viverás por ela, e não morrerás por ela. Então, o nosso ismo a gente pensa assim, é melhor que você profane um dia de descanso e você vai poder proteger muitos mais e você vai poder festejar muito mais dias. Então profane um Shabbat, um sábado, para que você possa cumprir vários depois. Então para nós é muito claro. Aliás, aí eu acho que aqui já está até o preceito do perdão, né? Deus já vai te perdoar por você ter feito aquilo naquele dia para salvar uma vida. Ou seja, você não está profanando nada, você só está fazendo por um bom propósito. Ele não vai te perdoar se você não salvar. Exato. Ao contrário, quer dizer, aqui é uma mitzvah, quer dizer, todo mundo fala, esse é o Hassid Shoté, quem é o Hassid tolo, quem é o devoto tolo, é aquele que vê uma mulher afogando e diz que não pode, de tão grave, esse é o exemplo utilizado no Talmud. Olha só para você imaginar o exemplo que você deu. Tá? E eu acho que no fim, assim, eu acho que se a gente for conseguindo construir na cabeça da gente essa diferença entre perdão e desculpas, que é esse perdão e concordar. Vamos falar o perdão e o concordar. Quer dizer, perdoar não é concordar. Não. Isso aqui tá incrível, hein? Isso aqui tá incrível. Não, mas porque isso desmistifica. Claro, porque você pensa, não, eu te perdoei. Então, perdoei porque você me magoou. E você está pedindo desculpas pelo erro que você fez. O erro está feito.
O erro está feito. Exato. E a causa aconteceu. Sim, e a consequência também. E o prejuízo veio. Então, você quer que eu vou concordar, vou ficar feliz com isso? Não, eu não fico feliz com essa situação. Mas eu estava muito mais infeliz porque você não reconheceu. Mas agora que eu vejo que você reconhece, que você sente a minha dor e você está pedindo perdão, e eu vejo a tua sinceridade, que você está pedindo agora, fica fácil de perdoar. Agora eu vou te fazer uma pergunta dificílima. Duas pessoas se amam, amigos, parentes, não importa. Duas pessoas se amam muito e um magoa o outro muito e o outro fala, tá bom, te perdoo. Perdoa. Mas não consegue mais fazer o laço. O laço não vem. Porque o cara se sente magoado, o cara se sente machucado. E ele perdoa de fato. Perdoa, tá bom, ok. Segue tua vida, entendo. Mas o outro fala, então vamos voltar? Não vamos voltar. E aí? Como fica isso? Porque é muito difícil. É muito difícil. Então depende do nível, porque a gente sabe que existem certas falhas que é difícil da pessoa, entendeu? O cara tirou a vida de alguém, não importa como, o quê. Então, como é que você quer que uma pessoa ela vai perdoar de fato? E sempre fica uma mancha, que a gente diz. Fica aquela mancha. Fica aquela coisa, então eu te perdoei, mas eu estou com 2 pés para trás com você. Eu não posso ficar... Não, porque a ferida foi grande. Exato. Eu falei, eu gosto de você, continuo gostando de você, só que, olha, business, mas eu acho que tem uma mística aqui também, uma questão que parece que você não poderia perdoar se você não voltar para o status anterior de amor. Mas é o que você falou, fica mancha. Não, fica mancha. Então perdoar, na verdade, não significa que você vai voltar naquela mesma situação. Não significa que você vai voltar na mesma situação, e é concebível isso entre humanos. É concebível, Deus entende isso entre humanos. Eu vou explicar por quê. Porque o perdão do humano não é igual ao perdão divino. Porque o perdão humano, e de novo, a gente não sabe o que o outro tem, qual foi a intenção do cara. Você não tem a certeza. Se você tivesse a certeza que alguém que você ama de verdade, etc., você ia perdoar de verdade. Quando que vem esse sentimento de que você fica com o pé para trás, é porque quando você ainda... Cara, tudo bem, ele me feriu, não gostei, foi muito feio o que ele fez. E eu não quero correr o risco depois, porque pode ser que isso venha acontecer de novo. Eu não tô feliz com isso. Eu não estou satisfeito com isso. Eu perdoei, eu não carrego mais a dor, etc. A gente se fala, a gente tem negócios. Porém, eu estou com 2 pés para trás. Por que você tem 2 pés para trás? Porque você não tem certeza. A gente não consegue ter certeza dessas palavras que a pessoa está falando. É difícil, porque a solicitação do perdão real, verdadeiro e convincente é um negócio complexo, não é fácil. Depende da dor causada, da falha cometida, da falta cometida. É um negócio bem pesado. Então, se eu te conheço bem mesmo, e eu sei que você está muito... Eu vou perdoar. Eu vou perdoar e chego até voltar no estágio que eu estou. Porque eu te conheço... Depende um pouco da falha também, né? Não é a certeza absoluta, né? Mesmo que você conheça super ultra bem. Se eu fiz um negócio realmente muito complexo e muito pesado, sim, aí talvez também não vai chegar lá. Ok, e tá tudo bem, mas você tem que fazer o teu. O teu você tem que ir se retratar, 3 etc. vezes. 3 vezes até a pessoa. Se a pessoa não tá 3 vezes, os livros falam, olha, procure ser misericordioso como o Criador do Universo. Mas é óbvio também que se você pega uma pessoa que ela 3 vezes te fez a mesma coisa que você já repreendeu, você também está dentro da lei e fala, desculpa, esse cara ele não é, mas ele é um contumaz. Você repetiu. O cara repete. É difícil. Escuta, aí também já escutando. Isso vai se afastar. Não dá, é uma pessoa ruim. É uma pessoa ruim. Exato. Então, sabe o quê? Perdoa ela dentro, para você viver. Sim. Para não carregar o peso. Para não carregar o peso, porque isso sim, você vai viver bem melhor, qualidade de vida, você vai ter mais, se afasta, entendeu? Porque você fala, tá tudo bem, mas não aceita mais. Mas eu acho que aqui eu já começo a ficar fazendo uma resposta pra gente um pouquinho, por que é difícil perdoar. Eu acho que é porque tem esse mix de sensações de que a pessoa perdoar tem que desculpar e tem que aceitar. E aí eu acho que esse perdão fica complexo por causa disso. Se você misturar o perdão, a desculpa e você aceitar, aí realmente fica muito complexo. Aí perdoar fica muito difícil. Porque você vai ter que carregar que aquilo lá tá tudo bem. Sim. E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, certo? De novo, eu não estou endossando o que a pessoa fez. Claro. E agora, a dificuldade do perdão tá por conta que a gente não tem como esclarecer muitas vezes. Às vezes, há dificuldades de perdoar por conta que o cara não foi convincente no pedido de perdão dele.
Eu não senti que ele entendeu o dano que ele fez para mim. As palavras que ele falou, apesar que ele está pedindo perdão, eu não estou vendo. Não entrou no coração. Não entrou no coração, foram palavras simplesmente jogadas para fora. Então é difícil para mim ver o interior dele, se ele está sendo real ou não. Veja, eu te faço uma pergunta. Vamos analisar. Tem perdão na justiça? Na justiça comum? Na justiça comum. Na justiça comum. Eu imagino. Vamos assim. Eu estou te chamando para a justiça, você tem um advogado, aí eu chego para o meu advogado e, na verdade, eu falei com você. Eu chego para o meu advogado e eu falo o seguinte, olha, eu vou lá confessar para o juiz. É óbvio que o meu advogado não vai querer, porque ele está sendo contratado exatamente para... Mas eu vou falar para ele, eu quero falar com o juiz porque eu quero reconhecer aquilo que eu fiz. Agora, imagina a cena. Eu vou chegar e falar para ele, meritíssimo, eu queria lhe dizer que realmente... eu prejudiquei o meu amigo, etc. Foi mal, foi muito mal. Foi uma falha minha, porque eu gosto muito dele, mas infelizmente foi uma falha. Mas eu prometo ao senhor que nunca mais vou fazer. O senhor me perdoa? Essa pessoa está perdoada? Ela está absolvida? Existe como um juiz perdoar essa pessoa? Não tem. Tem como perdoar? Não. Ela vai julgar pelas leis, não pelo sentimento. A lei diz o seguinte, você prejudicou ele, tem que pagar, tá certo? Quer dizer, você tem um castigo que você tem que pagar. Isso. É um castigo, querendo ou não... É um X castigo, mas é um castigo. Você vai ter um castigo. Pode ser prisão, pode ser dinheiro, prisão, a mais, danos, moral. Isso é chamado um castigo. Que a pessoa... Então, o juiz ele tem que julgar, tá certo? O juiz, ele também não perdoa o juiz, não perdoa assim, porque, de novo... vai entrar nessa questão. Todo mundo vai perdoar se ele não tiver culpa. Mas como é? Isso é uma coisa. Provado não ter culpa. Ok, mas se ele tem culpa, ele está confessando. Não, confessou, acabou. Não, mas pô, você não acredita nele? Eu tô falando, foi mal. Eu não vou fazer nunca mais isso. Você perdoa ele ou não? Não é. Quer dizer, o juiz, né? O juiz não vai perdoar, não tem como perdoar. O juiz não vai perdoar. É legal você pôr o juiz na parada, porque fica um neutro aqui no meio pra gente poder ver esse olhar. Né? De você mesmo que você confesse, o juiz vai poder falar? Não vai falar, porque ele tem que julgar pelos fatos, não pelo seu arrependimento. Então, não tem, tá certo? Isso quando é um juiz terrestre, quando é um juiz humano. Quando a gente fala de Deus, a coisa muda. Por que a coisa muda? Por que o juiz terrestre não perdoa? Porque não tem como ele saber se esse cara é verdadeiro ou não. Eu não te conheço. Cara. Não olha pra dentro. Eu tô vendo, eu não sei o que você tá falando da boca pra fora. Eu não sei quem é você. Pode até ser que você é verdadeiro, mas eu não sei, amigo. Aqui você pecou, você falhou, você vai pagar. Entendeu? É isso que é pecado. Então, você vai pagar. Todo mundo que chega na frente do juiz é bonzinho. Exatamente. Aqui não tem anistia, não é. Se o cara, depois, você agora, entre nós, o juiz falou, ele tem que te pagar tanto. Amanhã você pode chegar e falar para mim, eu vi a tua sinceridade, quer saber? Eu abro mão daquilo. Isso aqui é teu. Isso é teu. Mas pelo julgamento aqui, ninguém vai te fazer isso. Sim. O perdão não é absoluto. De novo, por que não existe esse perdão absoluto? Porque a verdade é que a gente não sabe, essa pessoa que fez o mal, a falha ou a falta, você não sabe exatamente o que ela teve intenção, qual era a ideia, etc. Então ele tem que julgar aquilo que aconteceu. Sim. Aconteceu assim, assim vai ser. Sim. Quando é Deus que está julgando, Deus ele conhece o teu íntimo, o teu interior. Aí você pode falar o que você quiser da boca para fora. Você pode falar, não faz diferença nenhuma. E ele vai saber se é verdade. Exatamente. E se for verdade, ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar primeiro. Então, olha só que curioso. Vamos falar só essas três. Eu acho que é importante a gente falar. A gente está à véspera de Yom Kippur. Eu acho que é importante. No dia de Yom Kippur, a gente fala uma lista dos pecados que a gente fez, todos os pecados. Aí depois a gente para e a gente fala o seguinte: e sobre todas essas listas, Elokas, Lechot, Deus do perdão, Slach lanu, Mechal lanu, Kaper lanu. Perdoe nós, perdoe nós, perdoe nós. São três tipos de palavras completamente diferentes. Por que a gente fala Slach lanu, perdoe nós? Depois a gente fala Mechal lanu, que a Mechal também é perdoa nós. E Kaper lanu, que também é perdoa nós. Três palavras diferentes. São três coisas diferentes. Então vamos aprender elas, que eu acho que isso é importante pra gente. Para você ver se você pode aplicar também. No dia a dia, com certeza vai. Vamos lá, vamos ver isso. Isso aqui é importante. Quando você fala a palavra slichá, que é perdão em hebraico, perdão é para algo que você feriu o outro, direto. Se eu feri você direto, então se eu feri direto, eu te causei um dano, qualquer que seja ele, ou fiz pouco caso de você, que eu também te feri, tá certo? Eu feri com você e para você, cabe a palavra slichá.
e você pede perdão e você reconhece que entre duas pessoas direto. Eu sinto que eu falei com você, eu entendi que eu falei com você, e por isso estou pedindo perdão, porque realmente eu falei com você, e eu peço para você relevar, porque foi mal, eu errei. Então, quando eu falo, isso é slicha, essa palavra slicha. Quando você fala mechal lano, em hebraico, o Saradim fala mechol lano, o Saradim, eu acho que ele fala slach lano, mechol lano, quando você fala, você está pedindo mechol, mechilá, a palavra mechilá em hebraico, você pede para poder tirar o castigo. É o seguinte, você fala o seguinte, você me perdoa? É inocenta. Anistia mesmo. Anistia. A palavra certa é anistia. Você chega e fala o seguinte, olha, mechalano. Deus, slach lano porque eu pequei com você. Vamos aplicar. Eu acabei de trazer o exemplo quando eu falei com você, mas é a mesma coisa. Se a gente falou com Deus, não fiz os mandamentos que Ele me pediu. Imagina alguém. Só para você entender o que a gente está falando, mas para pensar. Imagina que alguém falou com você, e esse alguém que falou com você não era só um amigo. Ele era um funcionário. Que você dá dinheiro para ele, você paga ele, e ele está te ferindo. Imagina que ele está te ferindo no dia do pagamento, que você está dando para ele está no lado fazendo uma coisa contra você. Dói? Com certeza. É difícil, não é? Você está pagando o cara que está... É assim, não é? É muito difícil, muito difícil. O cara está funcionário, ele está puxando o tapete, é muito difícil. Mas imagina, você fez tudo pelo cara. Você ajudou o cara, deu emprego pro cara, tá dando sustento pro cara, e o cara recebendo o teu dinheiro tá te ferrando lá nas suas costas. Mas pedir perdão é muito difícil, tá certo? Imagina quando a gente falha contra Deus, que Ele tá te dando agora o ar para você respirar, saúde para você viver, e Ele te pediu umas coisas e você vai lá e não faz. Boa. Você não faz. Ele tá te dando a vida. E ele podia te limar, hein? Ele podia falar, acabou, chega, vai. Pra você já deu. Pra você já deu. Ele podia te limar, mas não. Você tá respirando o ar que ele te deu. Você tá vivendo com aquilo que ele te deu e fazendo o que ele não quer. Na cara dura. E aí você ainda chega lá e fala, slach lá. Pô, sabe, tem que dar uma anistia aí. Você pede anistia. Aí você chega e fala o seguinte. Gostei. Agora, por que Deus ele é capaz de te dar anistia e eu te perdoar? Porque Ele está vendo o coração. A gente diz, olha só que bonito. A gente fala assim, Adona Selichot, o dono do perdão, Selichá, Bochen Levavot, aquele que vê o coração. Deus ele chama o coração da pessoa. E se você estiver de verdadeira lá com Ele, falando, Deus, de verdade eu estou arrependido, etc., Deus está vendo o coração. Ele está vendo se você está sendo... teatro, você está fazendo artista, você está fazendo para o outro, você está sendo verdadeiro. Deus não tem problema com isso. Você está entendendo? Aí você chega e pede para Deus, perdão eu já te pedi porque eu falei com você, eu entendo o que eu falei. Agora dá para você liberar também o castigo? Pô, eu sei que eu mereço, eu merecia, eu deveria pagar pelo que fiz. Eu deveria pagar pelo que eu fiz, eu sei o que os meus atos deveriam acarretar. Assim, quebra essa. Dá um mechalano aí, mechalano pra gente, mechalano. Gostei. Aí quando chega no final, você ainda fala o seguinte, não basta ainda. Fala agora caperlano. Caperlano é isso que a gente falou anteriormente, que é muito difícil na relação entre os homens, mas com Deus a gente pede. Caper, a palavra capará, em hebraico, tem 3 explicações básicas. Primeiro é perdoar. Capará vem da palavra encobrir, de caporet, encobrir. Aliás, é um dos trabalhos em Yom Kippur, Renato, que o sumo sacerdote ele entrava no templo sagrado, ele entrava com uma pá, com uma brasa e com um incenso, e aquilo enchia de fumaça lá a área do Santo dos Santos, onde estava a arca sagrada. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo nuvem, ele brincava de nuvenzinha. Para quê? Para encobrir. Encobrir o quê? As nossas falhas. A gente pede para que Deus encubra nossas falhas. Faz vista grossa. Faz vista grossa. Você não viu o que eu fiz. Encobre aí. Na verdade, você fez besteira, mas eu vou encobrir. Então, caporet vem na palavra... Caporet é tampo. E capará vem... Vai encobre as nossas falhas. Essa é outra explicação. E a outra explicação de caporet é de você transferir. Mas o caparati, a gente fala na véspera de um Kippur, pega a galinha, aquela cerimônia, você passa para ela
Então ele fala, ela que vai no meu lugar, quer dizer, você transfere. Então são as três traduções já. Capará, a tradução da palavra capará, em termos mais místicos, representa pureza. A gente pede para Deus limpeza. Eu quero ficar limpo igual antes. Quer dizer, não só que você pecou, não só que você pede anistia, você quer virar limpíssimo, como antes da falha. Isso não é brincadeira. A gente estava falando, se a pessoa consegue desculpar também. Então, Deus ele consegue. Porque se ele vai, por que Deus consegue com facilidade? Porque para ele está claro. Para ele está claro se você está sendo verdadeiro ou não. E se você não está sendo verdadeiro, não tem perdão. É que eu acho que o olhar do ser humano para o ser humano não consegue nessa profundidade, né? Não tem essa profundidade. Não tem como. Não tem como. Não tem como mesmo. Não. Nem quem você conhece a pessoa não conhece. É difícil ser nessa profundidade. Não tem como. Não tem. Para poder falar, vou sair limpinho como antes, encobre tudo aí, deixa para... Difícil. Pode acontecer. Depende da gravidade, depende do caso, depende de tudo. Mas pode acontecer. Se uma pessoa que você conhece e você sabe que aconteceu e acabou vindo através dele a falha e a fatalidade, e às vezes ele tem como se justificar que ele realmente está arrependido por você, às vezes você tem compaixão com aquela pessoa, porque você sabe que ele, 99% ele foi bem com você e ele falou, não vale a pena você carregar esta dor pro resto da tua vida, não vale a pena. Então você perdoa. Quer dizer, perdoar como um todo, a gente viu aqui, tem que ser, de qualquer maneira, perdoar como um todo para você. Indiferente. E de novo, não é endossar nunca, jamais. Porque perdão não é endossar. Mas eu acho que o perdão, no fim da história, assim, que a gente está falando, que não tem a ver com o ego. Se você for pensar assim, friamente, o perdão não tem nada a ver com o ego, porque o ego que te machucou, você pode até continuar com ele. Você não precisa concordar e você não precisa desculpar de repente. O perdão não tem nada a ver com o ego, na verdade. Na minha opinião, assim, do que eu estou tirando da nossa conversa aqui agora, de tudo que você está falando, o perdão, ele não tem a ver com a falha, de você aceitar a falha. O perdão tem a ver de você não carregar um fardo de culpa. Você, aquela culpa, aquele peso, aquela coisa que você vai carregar com você a vida inteira, que essa pessoa me fez mal, e como você falou, acorda todo dia pensando, aquele cara me fez mal. Não, ele falhou, ele realmente não fez o certo. Você pode virar desculpar ou não desculpar, concordar ou não concordar, mas o perdão você poderia ter dado. Poderia, então, mas tem... O perdão poderia, porque o perdão é um negócio assim, quer saber de uma coisa? Você fez errado, mas vai levar a tua vida. Eu vou levar, nem que seja isso, eu vou levar a tua vida, eu vou levar a minha, cada um no seu canto, mas tá bom, ok, eu não concordo com você. Isso é a maneira inteligente. Porém, eu digo para você que muitas vezes a pessoa ela não perdoa sim por ego. E é errado, isso eu não estou criticando. Estou criticando. Eu concordo. Então você vai aprender, eu tenho que mostrar para a vida dele inteira que ele errou comigo para sempre. Isso. Bobo, você que não está me vendo, você que está deixando, sabe, o outro já está me vendo numa boa. Exato. E você está carregando o fardo que ele tirou. Imagina, não faz sentido nenhum. Você sabe que me vem, desde que a gente começou esse assunto, tá me vindo uma cena na cabeça que eu vou te falar. Você está andando com o seu carro num dia de chuva. Você passa do lado de um ponto de ônibus, está cheio de gente lá. Você foi embora com o carro, você não viu, você passou numa poça gigante, a água subiu, molhou todo mundo. Okay. Aqueles caras todos estão cursing, estão te amaldiçoando. E você foi embora para casa. Você nem viu. Você nem sentiu o que você fez. Nem sentiu. Aquele negócio, todo mundo lá, ninguém vai te perdoar lá. Todo mundo vai falar, olha que esse cara, aquele maldito, feio. E você, na verdade, passou. Então, quer dizer, eles estão lá carregando e você está indo embora para casa, que você não fez nada. Porque tem gente que também faz, às vezes, as coisas pelo estilo dele. Não é que ele vai fazer mal ou bem. Às vezes, eu vou falhar com você e, às vezes, pelo meu jeito. Eu sou grosso, por exemplo. Okay. Aliás, Israel é um bom país para isso, né? Porque o Israel é quente, né? Você vai lá, pum, você vai ser grosso e a pessoa vai sair ofendida. Só que para ele, é só o jeito dele. Não aconteceu nada para ele. Não aconteceu absolutamente nada para ele. Para você saiu ofendidíssimo. Sim. Você saiu e você não tem perdão para aquilo que ele fez com você, que fez passar vergonha na frente do mundo. Para ele nem viu. Então tem que essa questão que eu acho que é bom para explicar um pouquinho a questão do perdão. Você vai carregar lá que você tomou um banho de água de carro no ponto de ônibus pro resto da sua vida, falando aquele cara, que espera que ele morra. O cara você nem sabe quem é, às vezes. Você não sabe quem é, o cara já foi embora, o cara nem sabe o que ele fez, você tá lá carregando aquele troço com você. Move on, vida que segue. Que ele tá errado, ele tá. Ele deveria ter olhado ali, tomado cuidado, tem um ponto de ônibus cheio de gente, tá chovendo. Okay. Mas, exato, então você não precisa concordar. Então eu acho que no fim da história que você falou assim,
Tem gente que não perdoa por causa do ego, e é verdade isso, é porque mistura o perdão com a desculpa. Essa é a minha opinião agora. Mistura o perdão com a desculpa, mistura o perdão com a razão, e não precisa ter razão. Não precisa ter razão, não precisa ter desculpa. O perdão é outra coisa, o perdão é outro capítulo. E talvez seja por isso que é tão difícil das pessoas perdoarem. Porque ela carrega como se fosse um pacote só. Mas não é o mesmo pacote. Sim. Isso é o que você está falando. Estou te ouvindo, estou te falando, estou entendendo aqui. E tem pessoas que gostam de martirizar. Você não sabe o que fizeram comigo. Ele precisa disso. Ele precisa se sentir o Nebar. Você fala em hebraico, é um cara coitadinho. Ele precisa, eu sou injustiçado. Olha o que o cara fez comigo. Ele vive disso. Ele precisa disso. Então, quer dizer, é uma pessoa coitada. Se você for olhar, você tem que ter pena de pessoas assim, entendeu? Literalmente, isso que você falou do israelense, só para poder falar uma coisa interessante. O israelense, ele tem um nome que as pessoas chamam eles na gíria de sabra. Sabra é um fruto que tem espinho do lado de fora, mas dentro é doce. E o israelense é a mesma coisa. Em fora, ele pode ser um espinho, sabe? Parece aquele cara grosso, etc. Mas se acontece alguma coisa com qualquer um lá na rua, tá todo mundo, você tá bem? Aquele cara que acabou de gritar com você, ele vai ficar desesperado se acontecer alguma coisa. Sim. Porque, na verdade, todos nós somos doces por dentro. Parece espinho por fora, mas, na verdade, ele é doce por dentro. Quer dizer, mas isso aqui é muito importante. Você tem que saber que a gente tem dificuldade, quer dizer, eu acho que isso aqui é importante a gente dizer, a dificuldade de perdoar está por conta que a gente não sabe a verdadeira intenção do outro, entendeu? O que ele fez. Porque você não enxergar por dentro. Ou ele não foi convincente no pedido de desculpas, ele não teve noção do quanto ele tinha. Porque às vezes tem gente que nem sabe pedir desculpa ainda. Não sabe. Tem gente que não sabe. Sim, e aí fica mas quando o cara vai pedir desculpa, ele faz mais besteira do que ele já tinha feito. Sim. Ou ele vem e se justificar, não tô pedindo justificativa, cara. Fala que você errou e acabou, entendeu? Mas fala que você errou in minute. Sabe? Mostra é difícil. Pedir desculpa é difícil. Não é fácil. Pedir desculpa é difícil. Baixar a crina. Entendeu? Mostrar que você errou. Ninguém gosta de mostrar que a gente erra. A gente tem dificuldade de mostrar que a gente... Exercer a humildade, as sandálias da humildade. Não, é muito difícil. É difícil. Não é fácil. Ninguém quer dar o braço a torcer. Você acha que você tem razão, entendeu? Mas isso de achar que tem razão, né? Eu acho que no dia a dia, quando a gente vai para o dia a dia da gente, que a gente vai para o trabalho, vai para a escola, vai viver a vida entre família e tudo mais, eu acho que também tem uma coisa da gente... Tem um estado de espírito da pessoa que está naquele dia, né? Tipo, tem coisas que talvez um dia nem te magoaria, mas tem dias que aquilo lá te pega tão forte. Sim. Às vezes você está enfraquecido, às vezes você está num momento ruim, às vezes tem coisas que para você são importantes e para o outro não é. Também tem isso, né? Às vezes eu não estou fazendo de mal, mas é que você está precisando de carinho e eu não estou pro carinho. Então, eu vou acabar te magoando sem querer, às vezes, né? E tem eu acho que esse ponto que você falou que às vezes não tem o olhar, você não está olhando para a pessoa, porque ela fala que tem o lado de que você não está me vendo, né? Eu estaria precisando de carinho naquele dia, mas você não está me vendo. Isso fez pouco caso. Exato. Caso, às vezes também ofende. E não é pouco caso, às vezes. Realmente você não viu. Você, passou batido. Sei lá, eu tô feliz pra caramba, você tá triste. Passou batido. Passou batido. Eu fui lá pra te alegrar e você falou, poxa, hoje eu tô mal pra caramba, o cara veio me alegrar. Pô, o cara quer me ofender, o que ele quer? Quer falar que eu só fico triste? Entendeu? Tipo, e aí eu acho que também se criam situações no dia a dia que vão gerando ali um lugar que... Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que você está falando um ponto importante. Se a gente não conseguir enxergar o que está acontecendo de fato na situação, também não tem perdão. A verdade é que não tem perdão. Se você não conseguir olhar de fato o que está acontecendo, é difícil perdoar. Só porque você vai ter que perdoar por si. Só vai perdoar só porque você quer. Eu vou perdoar porque eu quero. Você não está vendo a razão daquilo. E se você, de repente, entende o momento, se você é um pouco mais analítico, você consegue ter um teco mais analítico daquela situação, talvez você tenha uma chance para fazer um perdão mais genuíno, mais verdadeiro. Sim. E talvez você vai dividir a culpa e vai falar, tudo bem, ele tem culpa lá, mas eu vou dar... Existe uma orientação dos nossos sábios, da ética dos pais, que fala que você não deve pedir perdão na hora da ira do outro. Então, isso é muito importante dizer. Quer dizer, não adianta. A gente não pode... O cara está nervoso agora. Não é o momento de você pedir perdão. O cara espera, senta a poeira. Depois você vai como gente grande, porque o outro também
já baixou, ele não tá feliz com você, absolutamente, mas agora você vai ter argumentos e falar assim, refletir no que eu fiz, foi mal, realmente eu quero te falar. Porque na hora da ira, cara, não adianta você chegar lá e as pessoas falham muito com isso. Calma, antes como eu falei, então vamos falar amanhã a gente conversa. Porque às vezes não é o momento, sabe? Não é o momento, o cara não vai te escutar, o cara não vai te escutar, você tá perdendo bala. É verdade. Não, e eu acho que às vezes você gasta um bom momento. Porque você teria um bom momento se você fosse no lugar na hora certa, você teria ganho um bom momento. Agora você construiu mais um ruim momento, mais um momento ruim. Você já estava ruim, agora você construiu um pior. Exatamente. Porque o cara fala, para que o cara veio falar, pô, já o cara ainda veio aqui ficar. Perdão. Você falou, calma, já não é a hora. Eu digo uma coisa, Dani, que eu acredito nisso mesmo. Tem a hora de falar as coisas que você não pode levar o não. Se você levou um não, o não já foi. Agora você tem que reverter o não. E talvez se você tivesse falado na hora certa, você teria levado um sim. Mas você levou um não só por falar na hora errada. Sim. Então agora você já tem o não. Agora piorou. Agora você além de não falar, você já falou, já levou o não, e agora você vai ter que reverter aquele não. Sim. Então é isso que você está falando, que você tem toda a razão do mundo nisso. É. Olha, quando você fala, né, pedir perdão também não é, mesmo que você vá pedir perdão, que é uma coisa nobre, já é nobre, difícil, já é difícil. Ainda mas... tem cheio de regras. De regras, exatamente. Num bom sentido. É para ser efetivo, se você já entende que você falhou com outro e que você tem que pedir perdão, que já não é uma coisa fácil, então siga as regras para ser mais efetivo, para poder ter chances. Sim. Para que o outro realmente te perdoe, pelo menos num nível maior do que você espera, entendeu? Mas para isso você tem que ser convincente. E para a pessoa que vai perdoar, ele realmente precisa sentir, né, daquela pessoa que magoou e que falhou, não justificativa. A gente não quer justificativa. Essas pessoas às vezes pensam, não vem justificar, cara, só vem me falar, isso. Olha, errei, foi muito mal, eu errei feio. Porque é isso que a gente está falando desde o começo. Você está emendando o assunto que é exatamente isso que a gente falou desde o começo. Que o perdão não tem a ver com você aceitar o que o cara fez. Não. Então você não precisa explicar, só precisa falar, putz, foi muito mal, foi mal. Sim, meu. Porque se o cara explica, ele está talvez querendo... pior, né? Claro que é, porque ele está querendo dizer, olha, não foi tão ruim assim. Tem justificativa, exato. Calma, fica calado. Eu nunca vou te perdoar assim. Se para mim te perdoar, que já é difícil, porque você falou comigo, eu preciso sentir que você está arrependido, você ao se justificar, você está fazendo o oposto. É verdade. Como que você vem me falar, não, eu vou te falar o que aconteceu? Não me fala o que aconteceu, só me fala que você está arrependido de verdade. Deixa eu sentir que você está arrependido de verdade, que você realmente falhou, que você realmente... Eu acho que no fim da história não é o que você fez, é o intuito. A intenção é um negócio. É o intuito. Você tem que desculpar pelo intuito, não pelo que você fez. Porque o que você fez talvez não seja justificável mesmo. Mas se você tiver a fim de desfazer o intuito, você fala, cara, eu realmente não te peço perdão pelo intuito, porque não era pra ter feito. Ou se eu fiz, peço também desculpa porque fiz, mas putz, não era, entendeu? Tipo, errei, peguei, foi mal. Mas não justificar eu acho que é pior. Porque justificar de fato, você vai falar o quê? Que você tem razão? Cada vez você vai falando que, olha, tá vendo, eu não estava tão ruim assim, eu tinha razão. Não tem que pedir perdão, dizer que você tem razão. Não vem, só estraga. Exato. Aí eu entendo que realmente você não... Aí eu entendo, por que me dói? Por que fica difícil pra mim te perdoar? Aí você não tem noção o quanto você me prejudicou. Zero você não tem noção. Exato. Agora você tem certeza que ele não tem noção. Isso é pior. Pior. Claro que é pior. Isso é muito interessante isso tudo que a gente está falando, porque, olha, desmistifica coisas. Eu acho que a gente está falando aqui de conceitos, para mim, muito novos. Eu vou ser honesto que o perdão para mim era ligado em tudo, para mim o perdão não consegue, porque até quando a gente fez o tema, eu achei que o perdão não vinha pelo ego. Mas o ego, na verdade, é porque você liga o perdão à causa, e a causa talvez não seja desculpável. Talvez não seja. Não seja. Exato, o perdão não tem a ver com a causa, não tem a ver com o que aconteceu. Eu errei Esse é o lance. Exato. Você errou mesmo, foi muito mal mesmo, você errou mesmo, tá bom, ótimo, tá bom. Que é aquilo que eu falei lá, que o cara falou, eu te perdoo, mas eu não te desculpo. Isto, eu não endosso, claro. Exato. Mas esse é o conceito verdadeiro de perdão, porque realmente você causou uma falha, e às vezes é uma coisa irrevogável, não volta mais. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não agem
É o que eu falei, assim, às vezes, porque você às vezes magoa sem querer magoar. Sim. É fato, isso acontece. Sim. Às vezes você nem viu, às vezes você nem sentiu, às vezes nada. Sim. E eu acho que não dá para justificar, porque eu digo uma coisa que no ser humano ele tem uma coisa muito importante isso, Dani, para mim, na minha vida. Não importa o que eu te fiz, se eu te magoei de alguma maneira, se eu te machuquei de alguma maneira, não importa o que eu acho, você já está magoado. Você já está magoado. Okay. Você fala assim, eu vou pegar essa faca aqui só para cortar um bife. Aí eu passo aqui a faca e pum, corta teu braço. Aí eu falo, não, eu só ia cortar o bife. Eu cortei teu braço. Teu braço está cortado. Posso ter feito totalmente sem querer. Virei a faca aqui, mas teu braço está cortado. Então assim, eu acho que tem esse lance de que quando tem um pouco a ver com esse negócio do perdão, que quando você faz uma coisa que magoa alguém, que falha ou que falta com alguém, não adianta você querer argumentar essa história. Porque a pessoa já se magoou, meu. Já pegou no cara. Sim. Já cortou o braço. Sim. E você tá ali tentando justificar que não pegou. Pior. Que você ia cortar o bife. Não. O braço tá cortado, cara. O sangue tá jorrando aqui. Foi mal. Exato. Entendeu? Tipo, não importa a intenção, você machucou. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar. É isso que você tá falando sem parar. Você tem que ter um olhar para entender a intenção da causa. Sim. Mas não justificar. Não. E outra coisa. Se a falha, isso é importante também dizer, isso também consta na lei, que é importante a gente falar. Se a falha ou a falta cometida que deixou o outro ofendido for em público, não adianta você perdoar o cara sozinho. Você vai ter que se retificar ali, com o consentimento daquela pessoa que você perdoou. Quer dizer, fica muito mais difícil para a pessoa te perdoar, porque agora você não me envergonhou aqui, você acabou comigo na frente de todo mundo. O que eu falei lá atrás, concordo. Então, fica muito mais difícil. Muito. O certo e o correto é você falar o seguinte, uma próxima oportunidade, galera, eu queria falar uma coisa. Eu fui injusto com essa pessoa, eu já pedi perdão, já me retratei com ele, e só eu quero dizer que estou muito arrependido e estou grato. O certo era até, na minha opinião, pedir perdão para quem esteve presente, porque você fez a pessoa também ficar, como fala, constrangida com a situação que foi criada ali. No local, ali. Ali. Concordo. Isto se a pessoa concordar. Porque às vezes você está fazendo também pior, você está ofendendo ele pela segunda vez. Já não basta que você me ofendeu uma vez, agora você precisa retocar nesse assunto. Às vezes a pessoa ela já te perdoou porque ela já tirou da cabeça dela. E agora você vai bem lembrar uma coisa do passado de novo. Então isso também tem... Mas isso tem que ser com o consentimento da pessoa. Então, às vezes acontece, já aconteceu isso comigo diversas vezes, principalmente quando você é uma autoridade. Você está falando alguma coisa, você está no meio de uma reunião racista, você está no meio de um kiddos, de repente você fala uma palavra contra alguém, mas você fala, se ofendeu, ela é em público. Entendeu? Você continua a tua vidinha lá, legal, bacana, né? Lá, pô, mas o cara tá lá ofendidíssimo, entendeu? Exato. E você ofendeu ele lá, porque você falou palavras dessas pra ele lá. A gente vive essa situação no dia a dia, né? Porque a gente vive em muitos conjuntos de pessoas, em muitas situações, em muitos lugares. Sim. E às vezes você vê que a pessoa se ofendeu ali, saiu. Sim. E o outro que ofendeu, às vezes nem se ligou, e o cara levantou ali e foi embora. Sim. E você viu que ele levantou e foi embora e que ele realmente saiu ofendido. Acontece. Isso acontece. Às vezes você acaba com a vida de uma pessoa, aquela pessoa não sabe perdoar, ela vai ficar ruim pro resto da vida. E às vezes você tem que retratar diante daquelas pessoas, porque assim você vai adquirir o perdão absoluto daquele que se ofendeu. Mas tem que ser com consentimento daquela pessoa e faz sentido, faz todo sentido. Eu falei com vocês, então eu vou pedir perdão. Então diversas vezes na minha vida como rabino, eu digo que diversas vezes a gente acaba ofendendo certas pessoas. Então eu chego a questionar, eu falo o seguinte, você quer que eu retifico isso numa próxima semana? Eu estou te pedindo perdão aqui agora. Errei, falei, acontece, eu sou humano, entendeu? Não sou Deus, não sou anjo, não sou nada. Eu errei, falei. Então eu falo o seguinte, eu sei que eu falei com você em público, você quer que eu retrato isso na próxima reunião que a gente vai ter? Para mim é indiferente, eu levanto, falo e peço desculpas até para as pessoas aprenderem, até uma lição. A fazer isso, né? A fazer isso, se você quiser. E, ó, muitas pessoas não gostam de ser reexposto à situação. Entendeu? Não basta que a gente já falou, tudo, etc. E tá tudo bem, entendeu? E às vezes, se o cara não está presente, eu digo que já me retratei com fulano, pois não fiz certo no passado. É importante as pessoas saberem disso. Sim. Isso caso não vai ofender a pessoa. Então, primeiro eu peço se devo fazer em público da mesma maneira que eu ofendi.
entendeu? Peço licença para o cara, se o cara aceita, assim eu faço. E se ele prefere não, numa ocasião que ele não está, eu digo para aquelas pessoas que estavam lá, me retratei com ele. Pra vocês saberem, está tudo bem, está tudo certo entre eu e ele, porque realmente eu errei, não deveria ter falado aquelas palavras para ele. E isso é importante. E você sabe que eu acho que tem uma coisa que às vezes você fala uma coisa para uma pessoa 3 vezes, 2 você não magoaria, mas uma magoaria, porque era um dia, a hora, o lugar, as pessoas que estão em volta, o jeito que falou. Às vezes a mesma situação que em outras situações não faria nada, seria totalmente inofensivo. Sim. Naquela situação, naquele momento não foi inofensivo e você acabou fazendo magoando e falando com o cara. E pode ser às vezes o contrário. Todas as vezes foi ofensivo, só que ele estava bem, ele relevou. Mas na verdade ele sempre se chateou, mas não mostrou. Mas pegou uma vez que estava mais pesado. Justo aquela pegou. Pegou. Uma vez pegou. Pegou maior. Pegou de... Isso a gente tem... Porque a gente pensa... Ninguém pensa igual. Não existe 2 pensamentos. Não existe casal 20. Não existe, a gente fala, não existe casal 20. Casal 20 é Hollywood. Não tem 10 e 10. Porque não existem 2 pessoas que pensam igual. Não existe 2 pessoas que pensam totalmente igual. Todas as pessoas pensam diferente. Então, às vezes, na tua maneira de julgar a cena é X, Y, Z. E o outro acatou de uma maneira completamente diferente. Eu costumo falar para os meus filhos, tá, mas é uma coisa à parte. Eu acho muito difícil. Eu jamais casaria com uma pessoa que não fala a minha língua natal. Porque eu acho tão difícil o relacionamento entre pessoas. Quase todos casaram sem a língua natal. Eu acho tão difícil já me comunicar com a minha esposa em português, já é difícil. Porque se eu falo uma palavra, ela se ofende. Isso que eu estou entendendo o que eu estou falando. Imagina quando eu estou falando uma expressão em inglês que eu nem sei o que é. Entendeu? Aí eu acho muito mais difícil. Sim. O relacionamento. Às vezes você usa uma palavra, uma expressão que para aquele idioma Eu acho que isso aqui que você está falando aqui, no fim da história, falhar não é tão difícil. Não é difícil você falhar com uma pessoa. Depende do estado de espírito, depende do momento, depende do lugar, depende do jeito, depende... Às vezes você nem fez de nada e falha e acontece e você nem viu a história de passar no ponto de ônibus. Às vezes acontece, cara. Você vai magoar a pessoa e vai falhar com a pessoa. Sim. E aí, se você conseguir, na verdade, dividir o que é perdão de desculpas e você entender que às vezes você pode perdoar e não concordar, você pode perdoar e não desculpar, cara, eu acho que fica mais fácil. Agora, pra mim, eu acho que o perdão, assim, se as pessoas puderem levar alguma coisa aqui do que a gente está falando, eu acho que a parte mais interessante de tudo é saber dividir a caixinha. O que está em cada caixinha, né? O perdão não é da caixinha das desculpas. E as desculpas não são da caixinha de você concordar. Você não tem que concordar, você não tem que desculpar. E o perdão está totalmente à parte dessa situação como um todo. Porque o perdão, no fim da história, é aonde você vai carregar o peso. De concordar ou de discordar, ou de desculpar ou não desculpar, você não vai carregar o peso. Mas você vai carregar o peso pelo perdão. Por não perdoar. Não perdoar faz você carregar um peso. Agora, se você não concordar, eu não concordo com você, e daí? Eu não concordo, mas eu vou ficar pesado porque eu não concordo com você? Eu penso assim, você pensa assado. Cada um pensa do seu jeito. Se você fez, eu vou desculpar, não vou desculpar, isso é outra coisa. Agora, o perdão, eu acho que ele vai na alma, sabe? Ele te pesa, aí você vai levar aquele troço com você, cara. A pessoa que perdoa vive mais feliz, vive mais tranquila, vive mais sossegada, etc. Porque para ele... Super acredito nisso. Acho que a gente fez uma definição, você fez uma definição incrível do que é o perdão e por que não perdoa, tá? Eu acho que, por que é tão difícil perdoar? Porque não separa a caixinha. Se separar a caixinha e conseguir entender que cada coisa é uma coisa... Porque perdão não significa endossar o que o outro fez. Mas... Quanto mais a pessoa for clara e objetiva, simplesmente em dizer que realmente ela errou e sentir a tua dor, fica muito mais fácil de você perdoar. Tranquilo que você vê que ela está arrependida pelo dano que causou. Ela está consciente do dano que ela te causou. E ela entendeu o dano que você causou. Para você o perdão é muito mais fácil. E quem vai perdoar? Vamos fazer nossos resumos finais, sabe? Porque o tempo passa rápido, é muito bom o nosso programa, a gente se diverte, todo mundo fica de saco cheio, a gente não, porque a gente gosta, a gente fica falando, os caras estão quase dormindo e a gente está aqui a milhão, é assim mesmo. Espero que os nossos ouvintes também fiquem a milhão lá assistindo, porque a gente já está a milhão. Então assim, eu acho que fazendo os resumos finais, eu acho que fica aqui. Primeira coisa... Pedir perdão, acho que nós vamos falar dos dois lados, o lado que pede e o lado que precisa ser perdoado. O lado que pede, olha a hora que você vai pedir, não pede em qualquer momento.
Calma, olha se você está pedindo na hora certa, você já magoou, você já bateu. A pessoa tem que estar pronta para receber, tem que estar ali, olha, dá um olhar bacana para ver que horas que vai ser bom para você receber o perdão genuíno. Seja verdadeiro, fala com o coração. Cria um plano de como pedir o perdão. Não justifique. Isso não justifica, boa, não justifica. Pede perdão de coração, perdão pela atitude, não perdão pelo que você fez. Porque o que você fez, às vezes, de fato, está errado, muito errado. Então, mostra que você está ciente do dano que você causou para o outro. E se você não tiver, também não justifica, Dani. Porque é aquilo que eu falei para você, não importa que eu ia cortar o bife, eu cortei teu braço. Sim. Então, não adianta ficar aqui, não, mas era só você falar, eu tô levando 20 pontos no braço, você está querendo me falar que tá tudo bem? Não, ao contrário, só estraga. Só estou estragando. Do outro lado, para o cara que vai conceder o perdão. Sim. Minha opinião claríssima nessa nossa conversa, são caixinhas separadas. O perdão, o consentimento, a desculpa e o entendimento são completamente coisas diferentes. Se você mistura tudo, você vai jogar o ego lá dentro e o perdão é impossível. O perdão é impossível. Não, vai ficar ruim pra você. É só você sair. Isso, pior, você é o que vai sair pesado. Bem pior que o outro. Exato, você que vai carregar. O outro não vai carregar, você que vai carregar. Já fez, acabou, já foi. Exatamente. Então, se você conseguir separar essa caixinha, eu acho que ali é onde está o grande segredo de você tirar o peso e não concordar e não desculpar se for o caso. Se for o caso. Sim. Se puder desculpar e perdoar também, aí, e entender e sair, beleza. Sim. Não conseguiu? Ótimo, mas perdão, acho que você pode conseguir refletir que é para você. Sim. O perdão é mais para você do que para o outro. Exatamente. Esse que é o Você falou essa frase. É esse que é o perdão é mais para você do que para o outro. E sem dúvida alguma. E aí lembrar que quando trata-se do Criador do Universo, a gente pode pedir tudo. Perdão, anistia e limpeza total, desde que a gente é sincero, porque ele está vendo no coração. Nele não tem dúvida. Nós temos dúvida sempre a quem a gente está perdoando, quem é, se ele está falando com a verdade ou não. A gente nunca sabe. Isso fica, a questão da dúvida sempre vai ficar, é por isso que é difícil de perdoar. Sim, porque a gente não enxerga dentro, né? A gente não sabe dentro se ele está sendo sincero ou não, e sempre há uma chance de repente ele... E vamos lembrar que são 3 vezes que você tem que pedir perdão, não é que você pediu a primeira que a pessoa tem que aceitar. E não assim, né? Desculpa. Não. Cada uma no seu tempo. Reflita de novo, tenta de novo, acha um outro momento bom para pedir o seu perdão, para tentar ser perdoado de verdade. Até fala o seguinte, manda pessoas para pedir perdão, sabe? Manda 2 pessoas falando, você não tem noção quanto o cara está arrependido. Outros falam, às vezes ele Sim. Sabe, ele falou, você não sabe. Casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes você vai tentar falar, você não consegue. Isso, então você manda delegação. Isso faz parte da estratégia para adquirir o perdão daquela pessoa, para mostrar o quão você está ciente do que você causou dano para o outro. Isso alivia para aquele que vai perdoar. Isso, maravilhoso. Bom, nós hoje temos agradecimentos especiais aqui, Rabino Dani, temos toda a nossa equipe aqui hoje presente nos nossos estúdios. Ari, nosso técnico de som. Carol, a nossa produtora, Alan, o nosso som, vídeo e imagem, Raquel, a nossa designer, estão todos aqui hoje presentes. Hoje nós temos a equipe toda reunida no nosso Papo Kasher, porque todo mundo queria saber como eles fazem para perdoar a gente, faz eles ficarem sentados aqui, fazendo o programa até 10h30 da noite. Vocês perdoam a gente? Vocês têm que perdoar a gente, vocês já sabem que não é, perdão pode, o resto não precisa concordar. Eu não vou justificar também, a gente errou mesmo. Exato, a gente errou mesmo, mas não tem o que fazer. Muito bom, gente. E assim a gente vai chegando em mais um final de mais um Papo Kasher. Vamos abrir nossas cervejinhas, Carol, por favor, para a gente fazer nossos brindes finais. E assim nós vamos também agradecendo a BSR Coworking, Rabino Dani, a Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa fazer o nosso programa todas as semanas. De uma maneira que a gente leve para todo mundo um conteúdo de qualidade, tentando melhorar a vida das pessoas todos os dias, certo? A gente espera vocês na próxima terça-feira, 8h30 da noite, semana antes de Yom Kippur, certo? Agora, sim. Essa semana? Agora essa terça-feira? Sim, Yom Kippur agora! Então depois de Yom Kippur nós vamos esperar vocês na próxima terça-feira, 8h30 da noite, para abordar uma questão da vida que é, e aí? Dá para construir alegria ou não, Rabino Dani Ashkenazi? Essa é a pergunta que a gente vai responder no nosso próximo episódio. Não esqueça que a gente está no YouTube, Instagram, Spotify. Indiquem para amigos, inimigos, para todo mundo que a gente precisa espalhar conteúdo de qualidade.
E até a próxima semana com mais um Papo Caché. Lechaim, lechaim. Para a elevação da alma e leva também. Leva. Que tenha uma elevação da alma, que tenhamos um bom jejum. Amém. Se Deus quiser, um dia de perdão, um ano bom e doce. Um ano bom e doce. Lechaim, lechaim.